Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E hoje vamos estudar o capítulo 50, com o tema Preserva a Ti Próprio. Eu me chamo Robério Melo e farei o estudo com vocês. Capítulo 50. Preserva a Ti Próprio. Vai e não peques mais. Jesus, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11. A semente valiosa, que não ajudas, pode perder-se. A árvore tenra, que não proteges, permanece exposta à destruição. A fonte, que não amparas, poderá secar-se. A água, que não distribuis, forma pântanos. O fruto, não aproveitado, apodrece. A terra boa, que não defendes, é asfixiada pela erva inútil. A enxada, que não utilizas, cria ferrugem. As flores, que não cultivas, nem sempre se repetem. O amigo, que não conservas, foge ao teu caminho. A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito, não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando em ti mesmo, se não usa os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Depalde, improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservarmos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Então, meus irmãos, o texto ele nos leva a uma reflexão sobre uma passagem do Evangelho onde Jesus é levado a ser testado. Ele é colocado em xeque. Então, nós precisamos retornar a um momento anterior ao fato para que consigamos meditar melhor sobre essa passagem. No Evangelho de João, como já disse, Jesus é colocado em xeque. Porém, ele nos devolve esse questionamento. Vamos à parte citada. Solicitado então a se constituir juiz dos costumes do povo, o mestre exclamou com serenidade e desassombro, causando estupefação aos que ouviram. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, esse início, esse questionamento feito a Jesus, e ele nos devolve com esse raciocínio, com esse exame de consciência, muito nos é válido para essa questão que vai vir a seguir. Por quê? Porque quando Jesus é colocado à prova, ele nos devolve esse questionamento que foi proposto a ele sobre a lei mosaica, e ele nos devolve com esse exame de consciência, onde nós devemos nos perguntar sobre o que estamos fazendo, sobre o que estamos produzindo ou não, ou deixando de produzir. Então, o que se sucede é um grupo que se evade do local porque não tem condições de responder ou de continuar com o ato antes previsto, e ninguém tem
condições de atirar aquela pedra. E Jesus volta para aquela mulher pega em adultério e pergunta. E lhe diz, e lhe direciona, vá e não peques mais, trazendo o estudo de hoje. Então, nós sabemos que o estudo, ele se faz necessário para a compreensão e sabemos também a inegável importância da interpretação. Mas nós precisamos lembrar que tudo isso, todo esse estudo, toda essa interpretação, toda essa compreensão, ela se dá em uma preparação. Preparação para quê? Preparação para tudo aquilo que o Pai espera de nós. Preparação para que nós nos tornemos traduções vivas do seu Evangelho e que possamos, o quanto antes, transformar as nossas palavras em atos, vivenciando todo dia esses ensinos sublimes a que recebemos. E com isso, galgarmos a nossa ascensão ao mais alto. Então, devemos estudar, nos preparar, mas não adiemos a prática desses estudos, a prática dessa preparação. Deveremos, o quanto antes, colocarmos esse estudo em prática. Por quê? Porque tudo aquilo que recebemos, teremos que um dia, da melhor forma possível, utilizarmos a serviço do bem. Devemos, então, aproveitar todas essas oportunidades, todas essas sementes recebidas por nós e que possamos colocá-las a serem germinadas, a termos condições de germinar essas sementes. Como Emmanuel nos traz, se não fizermos isso, as mensagens serão inúteis, não terão sentido. Então, meus irmãos, eu trago para a nossa reflexão outro livro de Emmanuel, que é o livro Fonte Viva, quando ele diz o seguinte: quando o discípulo se distancia da confiança no mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta da infidelidade à própria consciência, cava sem perceber largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Então, meus irmãos, Emmanuel, em outra obra, ele reforça esse convite a colocarmos em prática tudo aquilo que recebemos. Toda aquela benevolência, todas aquelas mensagens, tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Porque ele diz, quando o discípulo se distancia da confiança no mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo, nós estamos o quê? Nós estamos nos distanciando daquilo que o mestre ensinou, aquilo que nós aprendemos, ou seja, nós estamos nos distanciando da prática. Nós estamos assim, cavando largos abismos dos planos mais altos. E é justamente o contrário. Nós devemos colocar em prática, nós devemos deixar essa água fluir, nós devemos deixar esse fluxo divino de amor que recebemos do alto prosseguir. Então, quando Jesus nos traz essa máxima, vai e não peques mais, ou seja, vá e não voltes a pecar, o que é que Jesus está nos trazendo? Vá e aprenda com o seu erro, vá e pratique o correto, vá e coloque em prática aquilo que aprendeste. Como eu disse no início, quando a gente entende o início da parábola, o início da passagem, entendemos também o final. Então, ele nos traz uma linha de raciocínio para o que nós estamos fazendo de nossa vida, o que nós estamos fazendo com aquilo que sabemos, porque todos ali eram judeus. Todos tinham, de uma certa forma, a ciência dos 10 mandamentos. E será se eles estavam colocando aquilo em prática? Então, quando Jesus nos leva a esse raciocínio, vai e não peques mais.
ele está nos trazendo essa análise profunda de nossa consciência, do que estamos fazendo com aquilo que aprendemos. E ele nos recomenda: vá e não tornes a pecar, não peques mais, volte à linha, volte ao caminho divino. Então, Emmanuel encerra de forma muito clara e objetiva. Ele diz: o ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. E é verdade. Vá e não tornes a pecar, não peques mais. E extremamente expressivo, apesar de ser curto, mas muito profundo. E ele continua: o médico divino proporciona a cura. Então Jesus nos cura. Quando pedimos essa cura, quando buscamos essa cura, ela vem. Porém, nós temos que tratar o quê? A causa. A gente precisa conservar essa cura dentro de nós. Porque se buscarmos somente a cura das consequências, a causa vai estar lá, guardadinha, nos aguardando e retorna, com certeza. Então, meus irmãos, devemos colocar em prática a cura da causa e não da consequência. Porque, como o próprio Emmanuel nos diz, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão em vigilância. Ou seja, se a gente sentiu uma dor, foi curado, mas voltou a pecar, voltamos ao mesmo erro, consequentemente essa dor terá que ser maior. Então, meus irmãos, essa é a reflexão que eu trago para o dia de hoje. Essa é a nossa contribuição para o divulgar.net.